Hoje também é dia especial nosso, porque é o dia de aniversário da nossa cidade. E a gente se despede com alegria por saber que é colega de trabalho. Olha que imagem linda da cidade. A cidade de Porto Velho continua sendo uma das melhores do mundo para se morar. Daqui a pouco nós vamos trazer o passeio ciclista promovido pela prefeitura. Aí, como era no passado, a região central da cidade, os principais prédios, aí a Avenida José de Alencar, a gente vê o avanço, a tecnologia. E o que representou a estrada de ferro Madeira Mamoré com os passeios pelas locomotivas? Que legal, né? Imagens que são um espetáculo, fornecidas pela Prefeitura de Porto Velho. E a gente tem saudade disso. Coronel Church. E hoje a atualidade, uma das principais avenidas de nossa cidade. E o avanço que está acontecendo na nova gestão, coordenada, capitaneada, gerida pelo prefeito Léo Moraes. Daqui a pouco vamos trazer imagens do passeio ciclístico que aconteceu e as atividades que estão acontecendo em alusão aos 110 anos da cidade de Porto Velho. Quer ficar bem informado? Continue conosco, o RU está só começando. (11h08). Ô, Tati, podemos quebrar o protocolo aqui, né? De praxe, né? Hoje, como é um dia muito especial, que é aniversário da nossa cidade, a gente podia abrir o programa mostrando no início e no final as belezas, as atividades culturais que estão sendo promovidas em celebração dos 110 anos de nossa cidade, que é a capital do estado de Rondônia, uma das principais cidades do Brasil. Nós temos uma pujança, economia no agronegócio, economia também que a gente tem das atividades que são desenvolvidas por todos os empreendedores, indústria, comércio e serviço, banhada pelo Rio Madeira, um dos maiores rios de toda a Amazônia Legal. A cidade de Porto Velho tem hoje aproximadamente ou mais de 500 mil habitantes. Pelo menos os 125 bairros. Uma das maiores cidades do Brasil em extensão territorial, compreende a região da Ponta do Abunã, faz divisa com Guajará-Mirim, quase na tríplice fronteira. E também segue com divisa com o município de Candeias, que já foi distrito da nossa cidade. E nós temos uma grande extensão também pelo Rio Madeira. Porto Velho segue até o distrito de Calama. E Calama fica a 179 quilômetros por água, saindo aqui da região do Cainágua, onde nós temos o complexo da estrada de ferro Madeira Mamoré. As imagens do que era no passado, salvo engano, é década de 50, 40 ou 60, né? A cidade ainda era assim. E hoje tivemos um progresso. A locomotiva Maria Fumaça, como foi conhecida no cenário nacional, a dificuldade enfrentada pelos desbravadores de vários lugares do mundo, e aqui a gente parabeniza os barbadianos, as famílias, me perdoe se eu errar alguma, Shocknes, Maloney, Johnson, Davis e muito mais, que vieram para ajudar no progresso, para a evolução, através do intercâmbio comercial pela estrada de ferro Madeira Mamoré. Porto Velho, Guajará-Mirim, Guajará, Acre, e daqui seguia para os grandes centros do país via fluvial. Navios que vinham para cá para fazer o transporte da borracha. Tivemos vários ciclos para a evolução da cidade para chegar no que ela é hoje, com essas imagens da atualidade. Passamos pelo progresso através da estrada de ferro Madeira Mamoré, com o ciclo da borracha. Também tivemos, com legalidade, exploração legítima, a madeira. Principais madeiras do mundo existem e existiu com muito mais densidade na nossa região amazônica. Também tivemos o ciclo do ouro, que por determinação do governo federal deixou pelo menos 6 mil pessoas desabrigadas, mas foi uma das atividades que também gerou economia para os munícipes e promoveu o que a gente chama de miscigenação cultural. Esses ciclos que tivemos, entre eles do garimpo, trouxe gente do Brasil inteiro. É por isso que pode-se dizer que Porto Velho não tem, em tese, uma identidade cultural legítima da cidade, como tem em outras cidades da região norte, porque nós somos receptivos. A nossa cidade recebe gente de todos os lugares. E a nossa equipe, nesse 24 de janeiro, traz uma reportagem especial sobre os 110 anos de instalação da nossa cidade. Preparamos uma reportagem para relembrar alguns fatos históricos da nossa história, da história que você também ajudou a fazer. Porto Velho comemora 110 anos e ao longo destes anos, quantas pessoas já passaram por esta cidade e contribuíram para o crescimento de um lugar tão querido e amado. Porto Velho, existe 2 aniversários de Porto Velho.
Um, no dia 2 de outubro, que é o dia de criação do município de Porto Velho. Porto Velho é criado em 1914, no dia 2 de outubro. E um ano posterior, em 1915, tivemos a instalação. No dia 24 de janeiro, nós vamos ter a instalação do município de Porto Velho. A instalação é como é que vai funcionar a nomeação do primeiro prefeito, o primeiro prefeito tomando posse, a estrutura do município passando a funcionar de fato neste momento. Um dos pilares essenciais para a instalação do município foi a estrada de ferro Madeira-Mamoré, o que foi um grande desafio na época, construir uma estrada de ferro no coração da Amazônia. Porto Velho, enquanto espaço geográfico, ele nasce a partir da estrada de ferro Madeira-Mamoré. São os primeiros trabalhadores da estrada de ferro Madeira-Mamoré, quando ela é trazida de Santo Antônio para ser a sede administrativa aqui em Porto Velho, a 7 quilômetros de Santo Antônio, é que a população começa a se formar. Então nós temos trabalhadores formando os primeiros bairros de Porto Velho. Nós tivemos também aí, a partir de 1914, quando nós temos a criação do município de Porto Velho, o nosso primeiro prefeito, o Major Guapindaia. E o Major Guapindaia e o seu sucessor, o Tanajura, eles começam a organizar essa cidade politicamente. Nós tínhamos ali na Presidente Dutra, na Avenida Presidente Dutra, tínhamos uma cerca que era a Rua Divisória. Dividiu o quê? Dividiu o Brasil dos Estados Unidos. Como assim, professor? É porque a estrada de ferro era de administração norte-americana, tinha jornal norte-americano, bandeira norte-americana, se falava o idioma inglês. E nós tínhamos Porto Velho que surgia a partir da Presidente Dutra. Porto Velho que se formava com pessoas vindo de toda parte do Brasil que vieram trabalhar na estrada de ferro Madeira-Mamoré e também de toda parte do mundo, mais de 50 nacionalidades. Ao longo dos 110 anos, Porto Velho teve ciclos econômicos importantes, como das drogas do sertão, os ciclos da borracha e também do garimpo, onde foram pontos essenciais para o crescimento da cidade. Outro ponto importante foi em 1981, quando é criado o estado de Rondônia e Porto Velho passa a ser uma capital do estado. A partir dali, trabalhadores de vários lugares do país chegam à cidade. Porto Velho tem uma característica nordestina. Nós temos aqui quadrilha, nós temos boi-bumbá, nós temos comidas nordestinas que se tornaram nossas comidas típicas. Então, Porto Velho, ela tem uma característica diferente um pouco de outras cidades do estado de Rondônia. E isso tudo é reflexo do processo de colonização, de como nós fomos colonizados. Carlinhos Maracanã, grande ativista cultural, natural do Rio de Janeiro, fala de momentos importantes que fazem parte da história da cidade. Então, meu primeiro samba enredo não foi na Diplomatas, foi na Pobre do Cari, né? Meu Brasil Brasileiro, de Ananás, Canzoá e Pandeiro, que era um enredo da professora Marisa Castiel, que era o presidente da escola, e havia uma junção muito grande. Eu trago comigo essa história de que eu sempre falo, até hoje eu digo isso, né? Que para mim, no meu entendimento, nesses 43 anos de Porto Velho, essas duas escolas de samba fizeram um marco para mim na cidade, que era o que dividia a cidade. Nós tínhamos a Rua Divisória, que é a Presidente Dutra, de lá para cá era os Estados Unidos, era americano, e para lá era o Brasil. Então a Diplomata ficava do lado de lá e a Cairi do lado de cá. Então, no meu entendimento, na minha visão, toda atividade cultural, econômica, social e política se baseia nessas duas escolas de samba, Diplomatas e Cairi. São mais de 460 mil histórias que podemos contar nesta cidade, que fazem ela ser assim, acolhedora, amada. E o desejo de todos nós que moramos nesta terra é que cada dia ela fique melhor. Parabéns, Porto Velho, a cidade que é o orgulho da Amazônia Ocidental. Parabéns, Porto Velho. Manda um abraço ao grande animador cultural Carlinhos Maracanã, que foi um dos primeiros ativistas para fazer com que houvesse a miscigenação cultural com o carnaval. Me lembro ainda, Carlinhos, a época do Bloco do Lixo, o Bloco da Cobra, o bloco criado pelos jornalistas, que era o Bloco das Piranhas. Lembra disso, amigo? Abraço para Ana Aranda, Jesuá Jonso, o Bubu,
e todos os animadores culturais da nossa época, o saudoso Zé Catraca, Silvio Santos, Manuel Mendonça, o Manelão, o general da banda do Vai Quem Quer, em nome da CICE cumprimentar também todos os organizadores desse tradicional evento cultural que reúne centenas de milhares de pessoas da nossa cidade e de todo lugar do Brasil para uma festa carnavalesca que é a Banda do Vai Quem Quer. E outras ações que nós temos cultural. Olha só a imagem da cidade de Porto Velho hoje. Volta a imagem do que era a cidade há 50 anos atrás ou 40 anos atrás. Você tem um contraste da evolução que você, que mora, que migrou, que ajudou nesse desenvolvimento, tem responsabilidade para esse avanço. Destacando a atividade econômica com os 3 setores mais primordiais hoje: indústria, o comércio, o serviço, o agronegócio em toda a sua esfera, que representa um PIB excepcional para o Estado, através da capital do Estado, que tem hoje essa população de todos os lugares. Lembrou o Beto? Beto também é professor, historiador, conhece muito bem a nossa trajetória. Ele é de uma cidade vizinha, que é o Humaitá, pertencente também à região amazônica, mas no nosso norte. A nossa cultura se limitou no norte e nordeste, mas tivemos gente de todos os lugares. Imagine aquela época que nós tínhamos dificuldade pela 319 e a principal cidade era Porto Velho. A época da 364 e a principal cidade era Porto Velho, e houve uma migração muito grande de turistas para ocupar Vilhena, até de Paraná e parte da região da Grande Ariquemes. Então, Porto Velho, que venham mais 110 anos. Parabéns. Ainda hoje vamos trazer o passeio ciclista promovido pelo prefeito Léo Moraes e também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Cultural. Que imagem linda, eu sou apaixonado por esse Rio Madeira. É por isso que eu tenho um ranchinho na margem do rio.